Alguns amigos decidem se encontrar no fim de semana e, no meio da conversa, compartilham um cigarro eletrônico, sem saber os males que podem causar à sua saúde. Acreditam eles que estão vivendo um verdadeiro momento de descontração, de relaxar e ter algum momento de lazer que poderia ser substituído por algo mais proveitoso, como um bom papo, por exemplo. Qual sua opinião sobre os cigarros eletrônicos? Quais os males que ele pode causar ao fumante? Algo está sendo feito para proteger os jovens deste mal? Estas e outras questões você acompanha agora no episódio de número 15 do Acontece Podcast. Este podcast é uma produção do MS Press. Neste episódio iremos falar sobre os perigos que o cigarro eletrônico traz à saúde. Permaneça por aqui. Acompanhe nossos episódios. Você pode nos acompanhar pelo Spotify, pelo YouTube, pelo Encore.fm. A interação pode ser pelo e-mail acontece.redação@yahoo.com. Nossos episódios são semanais. Agradeço a sua companhia e disponibilidade do seu tempo em nos prestigiar. Vamos em frente. O Acontece Podcast está começando agora. Permaneça por aqui. Começa agora o podcast Acontece. Apresentação Marcos de Souza, o seu podcast da informação. De acordo com a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, o SBPT, é comprovado que o fumante de cigarro eletrônico está exposto a graves sintomas respiratórios como asma e pneumonia. O fato de que os vapers, como é mais conhecido os dispositivos eletrônicos para fumar, podem ser manipulados pelos usuários com doses maiores de nicotina ou com aditivos não recomendados, vem sendo apontado como a provável causa das doenças pulmonares. Além disso, os dispositivos atingem temperaturas entre 300 e 400 graus, o que leva a uma combustão incompleta das substâncias, com liberação de componentes químicos altamente tóxicos para o organismo. E a inalação desses produtos pode gerar quadros de insuficiência respiratória. Segundo a pneumologista Rosana Franco, presidente da Sociedade de Pneumologia da Bahia, quando as variadas substâncias químicas dos vapers são aquecidas, o fumante traga uma mistura tóxica junto com a nicotina. Em curto prazo, os usuários podem desenvolver diminuição de função pulmonar, maior risco de eventos cardiovasculares, como o infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral e o aumento do risco de crise de angina, além de danos ao sistema imunológico. No Brasil, desde 2009, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, proibiu a produção, distribuição e comercialização de todo e qualquer produto classificado como dispositivo eletrônico para fumar, contendo ou não nicotina e tabaco, conforme a Resolução RDC 46/2009. Mas na prática, é fácil conseguir comprar pela internet tanto os vapers quanto as essências, apesar da Anvisa informar que possui uma equipe de fiscalização que monitora a internet regularmente. Nos últimos 2 anos, a agência sanitária retirou centenas de publicidade de cigarros eletrônicos. A agência também atua na fiscalização em estabelecimentos que têm lojas físicas, além de ter o apoio de órgãos policiais e da Receita Federal para identificar produtos ilegais e adotar medidas de combate à venda ilícita. Na opinião dos pneumologistas, a norma em vigor da Anvisa se mostra mais eficaz quando comparada à estratégia de liberação adotada por alguns estados nos Estados Unidos da América, que vem enfrentando uma epidemia de consumo de cigarro eletrônico. O fato de proibir o uso desses dispositivos é uma forma de regular e proteger adolescentes e jovens brasileiros. O Centers for Disease Control and Prevention, o CDC, órgão responsável pelo controle e prevenção de doenças nos Estados Unidos, emitiu um alerta sobre doenças pulmonares severas associadas ao uso do e-cig 2, o modelo JUUL, com formato semelhante a um pendrive,
contém sais de nicotina com altíssimo potencial de dependência. Atualmente, os Estados Unidos registram perto de 1.000 casos com quadros respiratórios graves e 19 mortes já foram confirmadas pelo CDC. O que é o cigarro eletrônico? É um dispositivo eletrônico que tenta imitar, em forma e função, um cigarro comum. Para isso, o aparelho é dividido em 3 partes principais: cartucho, que é o filtro, parte eletrônica e bateria. Além disso, muitos modelos ainda oferecem uma luz na ponta, simulando a brasa. Estudos indicam que uma porcentagem dos fumantes fuma por hábito, aspecto psicológico, mais do que por vício, efeitos da nicotina. E é com base nesses estudos que os produtores de cigarrete se baseiam para vender os produtos. Eles afirmam que os cigarros eletrônicos são apenas recreativos, pois a quantidade de nicotina utilizada é menor do que o necessário para viciar uma pessoa. E, além disso, os DEF podem ajudar a combater o vício, já que as doses de nicotina podem ser diminuídas com o decorrer do tempo. Mas não existe padrões na fabricação. Inclusive, alguns cartuchos possuem nicotina em altos volumes. A presidente da Sociedade de Pneumologia da Bahia alerta que o cigarro eletrônico não se mostra eficaz no objetivo de fumar menos ou parar de fumar, uma vez que é mantido o hábito de tragar, o que faz o usuário manter a dependência comportamental, além de ser um risco para a dependência da droga, se usadas em altas doses de nicotina. Como a nicotina pode ser controlada pelo usuário, isso se torna um problema, uma vez que a nicotina é a substância que vicia. Os danos à saúde provocados pelo tabagismo são amplamente conhecidos pela comunidade médica, além de contribuir para o desenvolvimento de diferentes tipos de câncer. O fumo está associado a diferentes doenças crônicas e enfermidades como tuberculose, infecções respiratórias, impotência sexual e infertilidade. Com diferentes essências e sabores e uma aparência mais inofensiva que o tabaco comum, o cigarro eletrônico pode provocar consequências tão nocivas quanto o cigarro, incluindo doenças pulmonares e cardiovasculares, inclusive o câncer. A praticidade e a aparência tecnológica do cigarro eletrônico têm sido atrativos especialmente entre jovens. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, os dispositivos eletrônicos não são seguros e possuem substâncias tóxicas além da nicotina. O cigarro eletrônico pode causar doenças respiratórias, como o enfisema pulmonar, doenças cardiovasculares, dermatite e câncer. Especialista explica que o uso do cigarro eletrônico afeta diretamente o sistema límbico, estrutura cerebral relacionada com as emoções humanas. Durante o fumo, são acionadas diferentes respostas fisiológicas no organismo, podendo levar a um aumento das frequências cardíacas e respiratórias, a dilatação das pupilas e a sensação de ansiedade. Acompanhem comigo agora os 10 passos para parar de fumar, segundo recomendação do Ministério da Saúde. Primeiro, tenha determinação. Segundo, marque um dia para parar. Terceiro, corte qualquer coisa que possa despertar vontade de fumar. Quarto, escolha um método gradual, passo a passo. Quinto, encontre algo saudável que possa substituir. Sexto, livre-se das lembranças do cigarro. Sétimo, encontre apoio de amigos e familiares. Oitavo, escolha a melhor alimentação. Nono, procure apoio médico. E por último, troque experiências em grupo e de apoio. Cuidar da nossa saúde é um respeito ao nosso corpo. Se você é dependente do cigarro e deseja parar de fumar, em primeiro lugar, precisamos ter o desejo. Procure ajuda médica e cuide mais da sua saúde. Vamos viver saudável, longe da nicotina. Você está acompanhando Acontece Podcast, o seu podcast da informação. Finalizamos por aqui o episódio 15º do Acontece Podcast. Nosso objetivo é produzir informações que tragam conhecimentos e que sejam relevantes em sua vida.
Se você acompanha os nossos episódios, acha interessante, compartilhe em suas redes sociais. Aproveite e se inscreva no nosso canal no YouTube. Assim você será sempre informado, você será sempre informada sobre as novidades do nosso canal. Obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo episódio do Acontece Podcast, o seu podcast da informação. Com a produção do MS Press, você acompanhou Acontece Podcast, o seu podcast da informação.